Vivemos em uma era de pais ansiosos, filhos frágeis e uma cultura que acredita que proteger é evitar qualquer sofrimento. Mas, e se essa proteção for, na verdade, uma sabotagem? E se ao livrar os nossos filhos das frustrações da infância estivermos condenando-os à angústia crônica na vida adulta? Nesse vídeo nós vamos falar sobre algo que ninguém quer ouvir, mas que todo pai e mãe precisa saber. O sofrimento faz parte do crescimento e negar isso à criança é roubar dela a chance de amadurecer. Então eu pensei em alguns pontos para nós conversarmos aqui e o primeiro deles é sobre o caos da superproteção e a ordem da responsabilidade. A criança que não aprende a lidar com a dor da frustração na infância vai enfrentá-la como um colapso emocional na vida adulta. Então a função dos pais não é criar um ambiente onde a criança nunca chore, nunca fique com raiva, nem jamais sinta tédio. A função é ensinar a navegar essas emoções com coragem e com estrutura. Se você sempre cede à birra do seu filho, você está ensinando a ele que o mundo irá girar conforme suas vontades. E isso é uma mentira. Uma mentira que será cruelmente desmentida quando ele entrar na escola, nos relacionamentos ou no trabalho. Quer ver um exemplo? Olha, esse você já deve ou ter passado ou ter visto. Uma criança, vamos pensar aí numa criança de 4 anos que grita no mercado porque ela quer um doce. Aí o pai ou a mãe fica lá envergonhado, vai e dá o doce. Isso parece simples, mas o que essa criança aprendeu nesse momento? Que basta ela gritar para ela conseguir. Agora multiplica isso por 10 anos. O resultado será o quê? Um adolescente que não aceita não, que se revolta com as regras e que colapsa emocionalmente diante de qualquer limite. E olha a informação que eu trago para você agora. Segundo a psicologia comportamental, a frustração é parte do desenvolvimento da autorregulação emocional. E quanto mais cedo for introduzida com afeto e com firmeza, melhor será processada. Uma outra coisa que eu quero conversar com você aqui é sobre a confusão entre o desejo e a realidade. A criança que nunca foi contrariada não é amada, ela é escravizada pelo próprio capricho. Pensa bem sobre isso. Eu vou fazer uma análise sobre isso bem filosófica aqui com você, tá? E eu quero falar sobre o problema da verdade dentro desse ponto que eu tô trazendo. Porque eu acredito que negar a frustração à criança é distanciá-la da realidade. E a criança não é um anjo puro. Ela tem pulsões, ela tem egoísmo, ela tem instintos e ela precisa de civilização e essa civilização começa nos nãos que os pais oferecem. Então, o sujeito que não escuta um não na infância cresce exigindo que a realidade se curve à sua vontade e isso é uma loucura. Uma sociedade de loucos é uma sociedade de adultos infantis, incapazes de sacrifício, de disciplina ou maturidade. Quer ver um exemplo? Ó? Você quer o amor de um filho, mas se esse amor depende de você nunca dizer não, então o que você tem não é amor, é chantagem afetiva. Sabe por quê? Porque o verdadeiro amor educa, fere quando é necessário, para que a criança não seja ferida cruelmente depois pelo mundo real. Gente, esse ferir que eu disse não é ferir a violência não, né? Pelo amor de Deus. Uma outra coisa, um outro ponto que eu quero trazer para vocês é sobre essa geração emocionalmente mimada. Então, sem tolerância à frustração, a criança não aprende a lidar com o próprio corpo, os próprios sentimentos, nem os limites do outro. Então, aqui eu vou tocar num campo emocional e terapêutico, tá? Então, presta bem atenção. Pais que fazem tudo pelos filhos não estão ajudando, mas impedindo o desenvolvimento da autoestima dos filhos. A criança precisa sentir que ela consegue, que ela pode errar e tentar de novo, que o adulto não vai corrigir tudo, mas ele vai apoiar o processo. Então, quando o adulto resolve tudo pela criança, o que ele comunica é: você é fraco demais para suportar o desconforto. E isso, gente, destrói a confiança interna. Quer ver um exemplo que a gente vê muito? A criança que não quer esperar 5 minutos por alguma coisa. Ela reclama, ela se joga no chão, ela chora. Se você corre para distraí-la com o celular, por exemplo, você resolveu o sintoma, mas você também reforçou a intolerância. Agora pensa num adulto que não tolera fila, crítica
ou a demora numa resposta no WhatsApp. Percebeu? Então, tudo começa ali. Então, você já entendeu, já identificou alguns exemplos aqui. Eu vou começar a te dar dicas práticas para você começar a atuar de uma forma diferente nessas situações. Então, a primeira coisa que você vai fazer é nomear a frustração da criança. Olha, eu sei que você queria muito brincar agora e você está frustrada ou frustrado. Depois você vai validar. E é normal ficar bravo nessa situação. E aí você vai manter o limite. Mas agora é hora de guardar os seus brinquedos. Agora é hora de ir para casa. Enfim, depende do contexto, né? Então, esse é o tripé da educação emocional. Você vai nomear, validar e sustentar o limite. Mas e aí? Quais as consequências as crianças e os pais vão enfrentar se isso não for feito? Bom, as consequências para a criança é a ansiedade crônica, a baixa tolerância à crítica, dificuldade de esperar e de planejamento, relacionamentos tóxicos, autoimagem instável. E para os pais, pode ser, por exemplo, a criação de pequenos tiranos emocionais, a exaustão física e mental, as dificuldades de estabelecer hierarquia, sentimento de culpa e fracasso tardio. Esses são só alguns exemplos, tá? Então, o que você pode começar a fazer hoje para mudar? A primeira coisa, não tema o choro do seu filho. Ele precisa passar por isso para ele poder crescer. O choro é linguagem, não é ameaça. Uma outra coisa, seja um exemplo de resiliência. A criança aprende muito mais com o que você tolera do que com o que você ensina. Sabia disso? Uma outra coisa também é estabelecer limites com amor firme, sabe? Porque os limites, eles são muros que protegem, eles não são grades que aprisionam os filhos. Uma outra coisa, olha, essa é super importante. Diga não sem culpa e sustenta esse não, mesmo que aí dentro de você esteja doendo dizer esse não. Deixe também que o seu filho se frustre, mas esteja ao lado dele. Então, isso não é um abandono, é uma presença firme. Percebe a diferença? Entenda uma coisa, o seu filho não precisa ser poupado de toda dor. Ele precisa de você para aprender a suportar o desconforto e encontrar força dentro de si. A frustração não mata. O que destrói uma criança é não saber o que fazer quando a vida não sai como ela quer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreva aqui no canal e se torne membro aqui do canal também para ter acesso a conteúdos exclusivos. A gente se vê no nosso próximo vídeo, segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau, tchau!